Já, isso aí já foi. E aí? E mais uma vez, irmãos, estamos aqui para falar da palavra de Deus a respeito das coisas na palavra que Jesus tem falado. Nós vamos falar aqui do último dia, Não vamos falar da vinda de Jesus. Estamos falando aqui do último dia. Último dia. Nós vemos aqui Jesus falando a esse respeito. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem a julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. A palavra que eu tenho pregado, esta o há de julgar no último dia. Irmão, mas que dia é esse? Que dia é este? Que último dia é esse que Jesus está falando? Jesus está falando na sua vinda final? No último dia? Ou no último dia nosso sobre a face da terra? Eu creio, irmãos, nesta madrugada anterior, pela madrugada, eu estava meditando e Jesus me falou a esse respeito, me deu esta inspiração a respeito disto. Quando Jesus disse: quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem a julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia.
Irmãos, o Evangelho é pregado, é anunciado. Jesus pregou o Evangelho, depois deixou para os seus discípulos, os seus apóstolos. Eles pregaram o Evangelho, deixou para os demais seguintes. Mas aqui o que eu deduzo, irmãos, o que o Senhor me inspirou é isto. Que o último dia, irmãos, eu estava meditando pela madrugada e me veio essa inspiração. O último dia, se pode dizer, o último dia da vida de uma pessoa na face da terra. Porque a pessoa só vai entender isto aqui, irmãos, só vai entender esta palavra, isso que Jesus falou, no fim dos dias dele, quando ele passar dessa vida para outra. Os salvos em Cristo, irmãos, já sabe para onde vai. Quem não é salvo em Cristo não sabe para onde vai. Eles não têm entendimento, eles não têm conhecimento da palavra, porque eles não querem conhecer. Como diz a palavra, o príncipe desse mundo cegou-lhes o entendimento, para que eles não entendam. Então, quando a pessoa, no último dia de vida dele, quando a pessoa morre aqui, se esta pessoa, irmãos, não vai para Jesus, se ele não é salvo, ele vai para onde? Ele vai para o inferno. Então, é o julgamento dele. Eu já disse uma vez que nós fomos julgados e fomos inocentados por Jesus. Nós fomos absolvidos. Por quê? Porque nós aceitamos a palavra. Quando uma pessoa aceita a palavra, ele é absolvido dos seus pecados, da sua condenação. Jesus retira a sua condenação. Mas quem não aceita a palavra do Senhor Jesus, ele já está condenado. Porque lá em Marcos, irmão, diz assim: ide pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê já está condenado. A pessoa, ele é julgado, ele é condenado, e é preciso agora a decisão da sentença. Falta a sentença dele. A sentença dele só vai chegar na vinda de Jesus. No final de todas as coisas, aí vai ser a sentença desta pessoa. Às vezes eu tinha falado com meu filho Ageu, ele é militar, eu disse: Ageu, seria bom se todos conhecessem um pouco da lei, entendessem de justiça, soubessem a respeito de erros e acertos, saber a respeito de culpa. Quando a pessoa comete um erro, quando ele comete um crime, ele devia saber que aquilo é crime. Muitas vezes nós cometemos crimes, irmãos, e não sabemos. E uma certa vez eu trabalhava em uma firma e tinha fios de luz elétricos. E eu vinha trazer para casa, naquele dia, irmãos, um rolo de fio, não inteiro. E quando eu estava ali, já perto da gente vir embora, da hora final, das 5 horas, o mestre daquela obra, ele passou informando a todos que ia ter na portaria, o guarda ia revistar as pessoas, porque tinha sumido, já da instalação, 2.000 metros de fios. Justamente naquele dia que eu ia trazer, irmãos, o fio para casa. Eu pensava que eu não estava roubando. Muitas vezes a gente pensa que nós não estamos roubando, mas nós estamos roubando, porque nós não temos conhecimento. Mas diante da lei, nós somos culpados. Então, irmãos, eu ia ser condenado por aquilo. Uma certa vez também, e eu agradeço a Deus por aquilo, irmãos, por o que aconteceu, porque foi Deus que fez isso. Eu seria o culpado de todas as coisas, de todos aqueles fios que foi levado da obra.
eu seria culpado de tudo aquilo. Uma certa vez, eu tinha uns pregos, eu já estava com Cristo Jesus. No tempo dos fios, que eu ia trazer os fios, eu estava lá no mundo. Mas agora eu já estava com Jesus. E eu pensei em trazer uns pregos, mas Jesus falou no meu coração que aquilo não era meu. Se eu fizesse aquilo, eu estava roubando. Irmão, se a pessoa pegar uma só agulha, um só prego, ele está roubando, porque não é dele. Não é dele aquilo. Então, muitas vezes, a condenação vem por causa de uma agulha, por causa de um prego. A condenação tanto vale para quem assalta um banco e leva milhões, como aquele que rouba 10 reais. A condenação é a mesma. A sentença não é igual, mas a condenação é igual. A condenação é igual. Então, as pessoas, muitas vezes, não conhecem a lei, não procuram saber a respeito de Jesus, ignora, até escarnece, e muitos irmãos entre nós não têm conhecimento da verdade. É por isso, irmãos, que neste canal meu, eu pus lá, a palavra da verdade. Nós temos que conhecer a verdade, para nós não sermos punidos. Para nós não sermos punidos, nós temos que conhecer a verdade. É por isso, irmãos, que nas igrejas deveria ensinar a verdade ao povo, para que o povo, irmãos, não caísse nesta armadilha. Os crentes não caíssem nessa armadilha de cometer erros. O crente, irmão, salvo em Cristo, ele paga pelos seus erros aqui, porque lá não vai pagar mais. Ele tem que pagar aqui as suas dívidas. Agora, quem não está em Cristo Jesus, ele paga aqui e paga lá, irmãos. No catolicismo existe o purgatório, que eles falam que é o purgatório. E para falar a verdade, existe o purgatório. Não para a pessoa entrar lá e pagar os seus pecados e ser absolvido, não. Nós temos que ser absolvido agora. Agora, neste momento, agora, nós temos que ser absolvidos. Portanto, irmãos, nós temos que ter conhecimento que existe céu e existe inferno. Existe uma condenação eterna. Portanto, irmãos, a pessoa que não quer conhecer Jesus, que já ouviu falar do Evangelho, ele morrendo, irmãos, ele morrendo, o seu nome não está escrito no livro da vida, ele morrendo vai direto para o sofrimento eterno. Ele vai direto para o inferno. Como diz lá, o rico e Lázaro. Ele estava no inferno lá. Ele estava lá. Lázaro estava no seio de Abraão. Antes de Jesus, ninguém subia aos céus. Depois de Jesus, sim. Que antes de Jesus, as pessoas não tinham conhecimento da verdade, irmãos. Aqueles que serviam a Deus no Velho Testamento, antes de Jesus vir na antiga aliança, eles aguardavam, irmãos, o julgamento. Eles precisavam que Jesus viesse para poder salvá-los deles. Se Jesus não viesse, jamais eles herdariam o reino dos céus. Mas Jesus veio para isso. Morrer por nós e resgatar aqueles que já tinham morrido antes. Desde Adão. Desde Adão. Desde Adão. Irmãos em Cristo Jesus, eu fiquei assim meditando a respeito, irmãos, do judiciário, de juízes, promotores, militares. Esse povo que diz que são juízes, são ministros
mas não conhece a verdade. Não conhece a verdade. Aqueles que julgam inocentes sem conhecimento de causa, aqueles que condenam as pessoas, aqueles que lavram as sentenças, um dia também, quando eles morrer, neste dia que eles morrer, a sentença deles já está lavrada. Não agora ainda, mas no juízo final, no dia final de todas as coisas. Eles que julgam as pessoas, eles que põem as pessoas nas prisões, também vão ser julgados, vão ser condenados, porque assim que ele morre, ele já tem conhecimento da sua condenação. Ele morrendo agora, ele já tem conhecimento, agora ele vai conhecer a sua condenação. Agora ele vai conhecer a diferença entre servir a Deus e não servir a Deus. Quando a pessoa, não é no dia de juízo, do juízo final, irmãos, no momento finais de todas as coisas, no fim desta terra, quando Jesus vier buscar a sua igreja. Nós estamos falando de agora. Morreu hoje, ou ele vai para o céu, ou ele vai para o inferno. Ou ele vai para o descanso eterno, ou ele vai para o sofrimento eterno. Porque aquele rico, aquele homem que era rico, lá no inferno, ele pediu a Abraão para que Lázaro molhasse a ponta do seu dedo e refrescasse a sua língua, porque ele estava em sofrimento. Ele estava em sofrimento. Ele não tinha sido sentenciado ainda. Porque se prende a pessoa, julga a pessoa, condena a pessoa e depois o juiz dá a sentença. Então, irmãos, como o Senhor disse aqui na sua palavra, quem me rejeitar a mim, não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que eu tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. No último dia da vida de uma pessoa sobre a face da terra. No último dia da pessoa na face da terra. Morreu, ou ele vai para o céu, ou ele vai para o inferno. Irmão, nós não podemos ficar jogando esses assuntos para o dia final de todas as coisas, quando Jesus vier buscar a sua igreja. Neste tempo, irmãos, neste dia, vai ser a sentença. Jesus vai dar a sentença. Vai lavrar a sentença de cada um que morreram sem Cristo. Aqueles que não aceitaram a sua palavra. Porque Jesus disse lá em Marcos, ide pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê já está condenado. Quem não aceitar Jesus, irmão, já está condenado. Está condenado. Jesus foi quem falou na sua palavra. Porque como diz aqui, irmão, Jesus falando, que quem pecar contra o pai ou contra o filho, se arrependendo, será perdoado. Mas quem pecar contra o Espírito Santo não será perdoado. A palavra, irmãos, a palavra. Quem rejeitar Jesus, quem não aceitar a palavra de Jesus, quem não se converter a Jesus, quem não vier para Jesus, irmãos, já está condenado. Enquanto ele está aqui, está tudo bem. Mas chegou o dia da sua morte, irmãos, ele já recebeu a condenação dele. Porque ele já vai direto para o inferno, porque ele não aceitou Jesus. A palavra é quem diz, irmãos, é a palavra que está falando. É a palavra que está falando. Jesus dizendo, eu a ninguém julgo. Mas a palavra que eu tenho pregado, esta o há de julgar no último dia. Ele morrendo, já vai direto para o inferno. Não tem volta, não tem arrependimento, ele não pode mais pedir perdão, porque ele ouviu a palavra. Ele sabe muito bem
de Jesus Cristo, ouviu falar de Jesus, mas não quis saber de Jesus. Porque o gozo desse mundo, irmãos, as delícias desse mundo é gostosa, é muito singular, mas a pessoa não tem